Lula não vai fazer o que a imprensa conservadora quer. E Lula não vai fazer o que a presidência do PT quer. Lula vai fazer o que ele quer. Na questão da Venezuela, Lula vai se dar um presente. Na política interna, Lula é obrigado a negociar, ceder, ouvir o PT, ouvir um... Mas na política externa, o Lula está pensando da seguinte maneira: eu, pelo menos em relação à política externa, pelo menos em relação àquilo que eu posso fazer sem ter que dar muita satisfação, sem muitas consequências internas, a não ser a retórica, o auê, neste âmbito, eu vou marcar posição histórica como líder. É isso que Lula quer. Lula está pensando não só numa condição do Brasil de melhor comércio, de melhor entrada, de melhores negócios. Ele pensa nisso. Mas Lula está pensando também nele como figura histórica, como quem quer deixar uma boa imagem para si mesmo, para outros, para a esquerda em geral. Ele gostou de ver a sua imagem no mundo como liderança. Ele está gostando de ver de novo isso. E ele não vai abrir mão disso. Então, ponham uma coisa na cabeça para não fazer bobagem, não falar bobagem. Um líder, gente, um líder político, ele não fecha canais, ele mantém os canais abertos. Quando você não é líder político, você fecha canais. Quantas vezes eu, como filósofo, como professor, fechei canais, fechei portas. Por quê? Porque a filosofia e a condição de professor implicam muitas vezes não na transigência, mas na intransigência. Às vezes você tem que fechar portas para que o estudante, para que o leitor saiba que você vive aquela filosofia, que você não está ali proferindo uma aulinha. E o cara fala, pô, Paulo podia não fechar aquela porta. Mais tarde, ele vai precisar daquilo ali, talvez para um emprego, né? Mas ele fechou. Ele mesmo fechou aquela porta. Será que ele é burro? Gente, o filósofo, ele fecha portas. Ele não tem medo de que a sociedade lhe vinha com o cálice da cicuta. Ele tem responsabilidade com aqueles que acreditam que ele defende a verdade. Agora, o político não, gente. O político, ele tem uma responsabilidade, antes de tudo, com os outros, no geral. Não é com determinada ideia, ou com determinado grupo, ou com determinada missão, ou mesmo com a verdade. É no geral. Ele precisa estar como líder, e aí, qualquer porta fechada o põe para fora da negociação. E em política não tem espaço vazio. Uma vez posto para fora da negociação, aparece outro que ocupa o lugar da negociação. Lula é o grande negociador entre Venezuela e oposição, e Estados Unidos
e outros países. Por quê? Porque Lula não fechou as portas para o Maduro. Se Lula hoje chega e diz: vamos condenar na OEA a eleição do Maduro, acabou. Lula se transforma em outro qualquer. Ele é igual a qualquer outro presidente. Mas Lula fez diferente. Falou: pera lá. Pera lá. Eu não vou, de maneira nenhuma, fechar portas e condenar o Maduro. Exatamente por isso, por me manter amigo da Venezuela enquanto Maduro, eu também posso dizer para a oposição e para o mundo todo que eu quero as atas. Eu quero a divulgação das atas, e nisso eu posso ligar para o Biden e dizer: Biden, o Brasil quer a divulgação das atas. É incrível, gente, que haja pessoas que não perceberam ainda que este é o legado do Lula, o legado de grande negociador. Lula não quer ser visto como um Vargas, ele quer ser visto como um Tancredo de esquerda. Essa é a perspectiva. Ele quer ser visto como um negociador pela esquerda. Ele quer ser visto como uma pessoa que chega no lugar e as pessoas dizem: tá ali um cara que sabe conversar. Tá ali um cara que escuta. Tá ali um cara ponderado. Lula quer ser visto assim e ele acha que esta é a condição pela qual ele se diferencia do Bolsonaro. Esta é a condição pela qual ele se diferencia de todos os outros líderes. Ele se aferrou a esta ideia. E esta ideia não é de hoje. Tem gente que pensa que o Lula é um cara que grita em assembleia. Tem gente que pensa que o Lula é uma figura... Mas ele não é, gente. Lula fala gritado porque em assembleia você falava gritado. Depois ele foi amenizando o tom, mas Lula sempre foi um negociador. Perguntem para o Delfim Neto. Delfim Neto participou, era um economista, foi ministro dos governos militares, várias vezes esteve em mesa de negociação com o movimento sindical, os empresários do governo, e ele diz claramente: Lula é negociador. Ele tem uma paciência enorme de ficar horas e horas e horas numa mesa de negociação. Não chega nem a ser paciência, gente. Chega a ser gosto. Ele não faz outra coisa. Então, este é o papel que ele está se pondo. E já se pôs. No episódio da Ucrânia ele fez a mesma coisa. Logo quando o Biden... Lembram quando o Biden queria... E o Lula... Calma. Quando foi com o Bush também, a mesma coisa. Lula nunca adere internacionalmente a um ponto de vista que a imprensa quer. Nem adere internacionalmente ao ponto de vista que o PT quer, ou pelo menos as lideranças mais proeminentes do PT querem. Ele sempre deixa com que exista para ele um trunfo, uma carta na manga, uma saída. Eu já cansei de explicar isso, gente. E o problema é que todos os dias, isto que eu falo se confirma. E neguinho não quer entender. Neguinho acha que vai realmente chegar pro Lula e falar assim: você tem que seguir o PT, você tem que seguir a imprensa conservadora, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não vai. Nesta área, ele vai agir junto com os diplomatas, junto com o Itamaraty, junto com a consciência dele. Ele vai perseguir uma linha de deixar a porta aberta para conversar com o Maduro até na hora que não der mais mesmo. E o Maduro está numa situação que não tem outra saída, gente. Para ele manter o Lula
como amigo, ele vai ter que entregar as atas. Mas ele não vai entregar. O Maduro não vai entregar. Porque ele não vai. Essas eleições, gente, pelo amor de Deus, né? Se elas tiverem atas legítimas, eu vou cair do cavalo. Porque eu acho que elas não têm atas legítimas. O próprio Lula... gente, é que a imprensa é sacana pra caramba. Ela finge que não... Né? Ela finge, né, que não entende, que não vê. Mas vocês lembram de um plebiscito que o Maduro queria fazer, ou chegou a fazer, e perguntaram pro Lula o que ele achava? Ele deu risada e falou assim, plebiscito. Plebiscito Maduro faz e ele dá um jeito de, né, de ser favorável a ele. Por quê? Porque plebiscito, quem está no poder só perde se for muito burro. A pergunta plebiscitária, quando ela é posta por um governo, ela é posta de uma tal maneira que a própria semântica da pergunta favorece, né? Não tem, não tenho dúvida sobre isso. Só se você não souber fazer pesquisa, não souber como é que faz pergunta. Se você for suficientemente burro, né? Que o Lula falou, o Bolsonaro, eu vou mostrar para ele que ele é burro, porque ele estava no poder e perdeu. Quer dizer, é difícil você perder estando no governo, porque você tem, né? Você tem a possibilidade de sair na frente das peças. Bom, a inflação está caindo. Os juros deram uma baixadinha. O desemprego caiu bastante, foi para 6 pontos, né? Então, o governo tem um caminho no qual ele está conseguindo administrar o neoliberalismo e mitigá-lo. Está mitigando menos do que no primeiro e segundo governo Lula, mas tem que ver também que no primeiro e segundo governo Lula não foi em 1 ano e meio. Até 1 ano e meio, quase todos os programas estavam dando errado. Então tem um ajuste aí. Então o caminho do Lula não está um caminho fechado, perigoso, não está. Está tranquilo, está tranquilo. Né? Está tranquilo, inclusive, do ponto de vista eleitoral. Que o adversário continua sendo o bolsonarismo. Se fosse outro, mas o adversário continua sendo o bolsonarismo, e o bolsonarismo o Lula conhece. Piricrente, Bolsonaro são tidos como o lado da ignorância. É o lado do país que é o lado da ignorância. O lado da direita inteligente passou para o lado do Lula, que é o Alckmin, o PSDB. Se algum do PSDB ficou com o Bolsonaro, vai se ferrar. Então, do ponto de vista interno, o Lula está conseguindo levar. Mas do ponto de vista externo, o Lula não quer ficar só levando, empurrando com a barriga. Ele quer vencer. Ele quer deixar a marca. Ele quer aparecer para o mundo como o cara que pôs o Brasil num eixo da ideia de o Brasil voltou. É uma pena que o Lula não possa cantar de galo em outros setores, como, por exemplo, poderia cantar de galo agora, né, nas Olimpíadas, não por medalhas, porque o serviço que o Bolsonaro fez foi desarticular todo o esporte amador, mas poderia ter dado um apoio um pouco melhor do que foi dado. Mas, enfim, né, todo mundo sabe o que aconteceu com o Ministério do Esporte com a saída da Ana Moser. Também não é alguma coisa que o Lula queria. Agora, vamos ser sinceros, gente. Vamos dar a mão à palmatória, vai? Vamos dar a mão à palmatória. Se você estivesse no lugar do Lula, você ia seguir a imprensa? Se você estivesse no lugar do Lula, você ia seguir o PT? Você não ia. Você ia querer deixar a porta aberta para levar a negociação. Qualquer pessoa no lugar do Lula que tem um mínimo de inteligência não a vai abrir mão de ficar na condição de líder mundial de esquerda. E agora que o Biden reconheceu isso, bicho, agora é deitar e rolar, né? Porque se o Biden chegasse e falasse assim, não, nós queremos que o Brasil
condene a Venezuela. Mas não foi isso que o Biden conversou. O Biden, aliás, nem pediu nada. Foi o Lula que se adiantou para dizer, ó, Brasil e Estados Unidos querem o quê? Nós queremos uma coisa em comum. As atas. Queremos acesso às atas, publicação das atas da eleição e pronto. Agora, achar que o Lula vai ficar tacando fogo na situação, não vai. Não vai. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Pode, jornalistas conservadores podem tirar o cavalinho da chuva, que não vão levar o Lula a lugar nenhum, e o PT pode tirar o cavalinho da chuva, porque por mais que o Lula respeite as lideranças do PT, ele não vai sair desta linha, ele não vai. Tá? Tô avisando. E quem é que não sabe disso? Sou só eu que sei disso? Hã? Oh, todo mundo que tem um pouco de observação já percebeu isso. Em dó, né? Olha, nós vamos voltar assim a outros assuntos. Tem muita coisa pra gente conversar. Tô pedindo para vocês ajuda pro canal através do Pix, né? Que a gente sempre põe aqui o Pix pro canal, porque o canal depende desta independência. Mas o que eu vou falar para vocês é o seguinte. Na reconstrução do canal, que agora nós estamos com 2 canais, né? O velho e o novo. A gente vai publicando nos 2, né? Umas coisas a gente publica num, outras coisas a gente publica no outro, às vezes publica conjuntamente. Mas o importante, gente, é vocês se lembrarem que nós prometemos o livro Capitalismo 4.0 e ele vai sair, ele já está pronto. Ele já está pronto. O problema agora é como é que a editora encaminha os serviços editoriais e aí, né, é que a porca torce um pouquinho o rabo porque não é instantâneo. O trabalho do editor não é um trabalho instantâneo. É um trabalho trabalhoso. Bem, é isso. Daqui a pouco a gente volta.